Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera. Acabou de acabar. Itália 5, Israel 4, que partida, hein? Mas nós vamos falar do Bremer hoje, vou falar pouco desse jogo da Itália, um jogo emocionante, diretamente aqui do centro histórico, né, numa cidade da Calábria. São 10h40 da noite, hoje é dia 8 de setembro e a gente sempre coloca as datas históricas, vou ajeitar a câmera aqui. 8 de setembro, aniversário da nossa casa, aniversário do Allianz Stadium, né? Que foi inaugurado nessa data, num amistoso contra o Nottingham, o time lá que inspirou as listras da nossa camisa. E em 2011, essa partida, o nosso estádio, portanto, fazendo aí aniversário, né? E hoje também, aniversário daquele que vos fala. Sim, senhores, estou ficando um ano mais velho, parabéns para mim. Então já coloca um like aí de presente para mim e eu passo o presente para vocês, porque o Finestra é para vocês. Ativa o sino e concorram a prêmios exclusivos nesta temporada da Juventus de Turim. Muito bem, ragazzi, vamos aqui procurar uma iluminação melhor para poder falar com vocês. Agora tá bacana, tá bacana. O que acontece nessa partida da Itália com Israel? Resumo rápido, né, da ópera, né? Porque a gente não fala muito da Itália. Eu coloco de novo, né? Gattuso, quando a Itália vencer, vai ser vitória do Gattuso. Quando a Itália perder, eu coloco o nome da Itália no placar. Sim, é uma maneira de protestar contra o Gravina. Quando ganha, mérito para o Gattuso. Quando perde, culpa do Gravina. É uma maneira criativa que eu achei de protestar contra esse senhor que é um mal do futebol italiano e, claro, é mal para a Juventus. A gente lembra bem o que ele fez há 3 anos atrás, né? Quando ele tirou a gente da Champions, essa que é a verdade. Porque no campo a gente ganhou a vaga. Israel abre o placar, gol contra, a Itália empata, Moise Kean, tudo bonito, a Israel faz 2-1, a Itália faz 2-2, 3-2, 4-2 com o Raspadori. A gente achou que estava liquidada a fatura, 4-2, nos últimos 10 minutos, 4-3, 4-4, e no apagar das luzes o Tonali fez o 5º gol. O Tonali, que eu vou fazer um vídeo mais para frente para explicar um pouco, falar um pouco do Tonali, porque eu não invento coisa, eu não sou jornalista, eu não preciso de mercado, não preciso disso, tá? Se eu acerto uma negociação, eu não vou ficar mais rico, não tem um chefe, um superior. Se eu erro, eu não sou mandado embora. Tem gente que não entende isso. Mas enfim, Tonali faz o 5º gol, Itália faz 5-4, é difícil. Eu fico feliz pelo Gattuso, como eu falei no último vídeo, tem toda a referência minha ao Gattuso em termos de ser um homem corajoso, de ser um homem que de fato não foge da responsabilidade, né? De ter sangue nas veias. Foi um futebol muito mal apresentado da Itália. Israel é uma seleção fraca, muito mais forte que a Estônia, mas é fraca. A Itália faz 5 gols, mas toma 4, quer dizer, o saldo de gols vai para o saco. Me parece que na tabela agora a gente passa, a Itália passa, Israel, esse é o ponto positivo, assume a 2ª colocação e agora tem que melhorar, tem que entrosar o time. Gattuso só não pode deixar o Calafiori em panquina, não pode deixar o Calafiori na reserva. O Calafiori tem que ser titular desse time. Muito bem, né? Pontos vulneráveis ali na defesa que talvez com o Calafiori não aconteceria. É isso que eu tenho para falar dessa partida da Itália, dessa vitória suada, né? Repito, feliz pelo Rino Gattuso, grande caráter, grande pessoa, mas o futebol muito pobre. A gente não quer ver uma Itália fora de uma Copa do Mundo pela camisa pesada que a Itália tem, mas ultimamente não tem merecido, essa que é a verdade, né? Gambiasso jogou, enfim, a gente viu aí jogadores da Juventus em campo. É uma Itália realmente que precisa recuperar a identidade, assim como a nossa Juventus. E aí eu vou falar do Bremer, já emendando o assunto principal, né? Boa sorte para o Gattuso. Gleison Bremer. Ragazzi, hoje muita gente fala do Bremer. A semana passada em Salerno eu vi uma capa de jornal, se eu não tiver errado, da Tuttosport,
que tinha o Bremer na capa. Eu ia comprar o jornal, acabei esquecendo. Eu ia fazer o vídeo com o jornal aqui. E o Bremer, a manchete dizia assim: é ele o reforço, a grande aquisição de mercado, o grande reforço da Juventus no mercado. Fez essa afirmação o Tuttosport. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu concordo com o jornal. Dessa vez eu concordo com o Tuttosport, né? De fato, a grande aquisição da Juventus foi a recuperação do Grayson Bremer, né? De poder atuar de fato nessa temporada. Curiosamente ou não, os números mostram que com ele em campo praticamente não levamos gol. É óbvio, evidente que a Juventus vai levar gols com o Bremer em campo, tá? Estou dizendo que os números são muito favoráveis, isso não é por acaso. E aí eu quero tocar em dois assuntos importantes sobre o Bremer, muito importantes. Primeiro eu vou dar aquela clássica alfinetada, né? Eu considero, sim, o Marotta um grande dirigente, um grande diretor de futebol. Mas o Marotta, ele fez o nome dele com a Juventus, ele não era ninguém. Ele cresceu junto com o próprio André Agnelli na Juventus, que depois saiu ruim. Mas ele fez o nome dele ao lado de pessoas que ajudaram ele a trabalhar. Nedved, Parazzi e o Agnelli. Ninguém faz calciomercato sem dinheiro. Ninguém, não existe isso. Por que eu estou falando? Eu fiz vídeo, tem vídeo no canal, é só procurar. Tem vídeo quando eu disse que o Parazzi ia entrar para atravessar a negociação do Bremer, que tinha conversas já adiantadas com o Marotta para ir para a Inter. Eu fiz um vídeo disso, falando: atenção ragazzi, eu tenho uma informação aqui, atenção, porque a Juventus vai atravessar, o Bremer não vai para a Inter, atenção, o Parazzi vai entrar com tudo. Ninguém acreditou. Passou uma semana, passou 2 semanas, cadê o Bremer na Inter? Cadê o Bremer na Inter? Não veio. E no final apareceu ele na Juventus e muita gente ficou com o queixo caído. Tem vídeo disso, tá? E aí foi o Parazzi que fez muitos erros e alguns acertos que trouxe o Bremer para a Juventus. Hoje todo mundo fala: pô, o Bremer, que reforço, que grande jogador, mas ninguém lembra como ele chegou na Juventus. Não foi o Marotta perdeu ele para o Parazzi. Parazzi, na época do Marotta, era muito mais um olheiro, que descobriu lá o Pogba, que descobriu o Vidal. Esses caras vieram graças ao Parazzi. E o Marotta, obviamente, como ótimo negociador, fechou a transação. Mas, no caso do Bremer, o Parazzi, trabalhando como diretor, que foi um erro do Agnelli colocar o Parazzi como diretor e não substituir o Marotta, conseguiu trazer, como trouxe o De Ligt na época, alguns anos, 2 anos antes, trouxe o Bremer e conseguiu furar os olhos do Vesgo. Vírgula, muito importante falar o seguinte do Bremer. O Bremer, ele pode fazer uma história linda na Juventus. Linda. Sabe por quê? Os grandes jogadores da Juventus nos últimos 30 anos, eles foram bons dentro e fora de campo. Dentro, tecnicamente falando, e fora de campo, no estilo que a gente fala, o estilo Juventus, Vou explicar. O Pirlo e o Baggio são jogadores amados. Eu vou para cá porque está tendo música e pode atrapalhar o vídeo. Tanto o Pirlo como o Roberto Baggio são jogadores que são amados pela tifoseria dos 3 grandes da Itália, né? Do Milan, da Juventus e da Inter. Tanto o Baggio como o Pirlo são amados. E os dois jogaram nos 3 times, nos 3 grandes. Só que, com todo respeito ao Bremer, o Baggio foi bola de ouro, o Baggio foi o melhor jogador italiano depois do surgimento do Gianni Rivera, nos anos 60. Depois dele foi o Baggio que surgiu, o maior jogador da história do calcio italiano. E o Pirlo foi campeão do mundo. O Bremer não tem essa cancha. Mas olha só, eu não sei se vocês sabem, o Bremer, quando assinou com a Juventus,
Alguns torcedores do Torino, ao encontrar ele num centro comercial, centro comercial é uma espécie de shopping, foram lá para tirar foto com ele e pedir para assinar a camisa. Vocês estão entendendo o que é isso? Torcedores do Torino foram lá querer tirar foto e autografar a camisa do Bremer depois que ele foi anunciado na Juventus. É como se um jogador do Flamengo fosse pro Vasco, é como se o Arrascaeta fosse pro Vasco e torcedores do Flamengo fossem lá, depois de ir pro Vasco, pedir autógrafo e assinar a camisa do Flamengo. E ele já no Vasco. Não pensem vocês que porque o Torino está numa fase ruim desde 74, que não existe a rivalidade, não existe o ódio da torcida. Existe. Existe uma rivalidade muito forte com o Torino, entre as torcidas. Não bica. A torcida do Torino odeia a gente. E o Gleison Bremer conseguiu isso. Conseguiu fazer com que alguns torcedores, acho que foram uns 4 ou 5, quisessem tirar foto com ele e autografar a camisa do Torino. Sendo que é um jogador brasiliano, não é o Pirlo, não estou falando do Baggio. Então ele pode ser amado pelas duas torcidas. E tecnicamente falando, se ele não se machucar mais e ele ficar alguns bons anos na Juventus, ele pode sim, ele pode chegar a ser o que foi um dia, o porquê não, superar o Júlio César, que jogou com o Baggio, e superar o Cannavaro na Juventus. O Cannavaro fez história na seleção, na Nazionale. Na Juventus ele foi campeão porque o time era forte. Não fez muita história, na verdade, na Juventus, né? Vou corrigir aqui. Mas ele pode entrar para uma história como um jogador estrangeiro que vira um ídolo. Igual, por exemplo, o David. O Edgar Davids. Igual, por exemplo, o Nedved, que veio da Lazio e depois criou uma identificação muito grande com a Juventus. Né? Então, o que pode acontecer, meus senhores, é exatamente isso. O Bremer, fora de campo, pode ser uma figura que daqui 30 anos vai ter a camisa dele no museu e as pessoas vão falar, pô, o Bremer, a camisa dele está do lado da camisa do Cabrini, está do lado da camisa do Chiellini, do lado da camisa do Del Piero. Isso pode acontecer com o Gleison Bremer. Tecnicamente não se discute, e fora de campo é um exemplo de profissional. Se machucou, cumpriu a etapa de recuperação, nas folgas se cuidou, e é um cara do esporte, do bem. O Boniperti, quando a Juventus perdia para o Milan, o Boniperti descia no vestiário, batia na porta do vestiário dos jogadores do Milan. O pai do Maldini, que vocês conhecem, né? O Maldini, jogador, o pai dele, o falecido Cesare Maldini, ex-treinador da Itália, jogava nesse Milan. E o Boniperti, ele, quando a Juventus perdia para o Milan, ia no vestiário, batia lá e falava, parabéns pela vitória, vocês mereceram. Esse é o famoso estilo Juventus da esportividade. O Bremer tem tudo para, dentro e fora de campo, se tornar um bianconero legítimo. Eu, particularmente, torço para que aconteça muito isso, mas muito, porque eu torci muito para o Paratici trazer ele, e ele não ir para a Inter. E ele, dentro de campo, está provando. Fora de campo, excepcional. O que vocês acham? O Bremer pode ser um dia lembrado como uma figura mítica na Juventus? Deixa aí nos comentários, nos vemos. Sempre Forza Juve. Fino alla fine e claro, Gattuso. Sangue calabrese, diretamente da Calábria. Você é o orgulho da Calábria, Gattuso. Só por você eu torci. Só por você, Gattuso. Rino Gattuso, só por você. Que sufoco, meu Deus. Ganhar de Israel por 5-4. Mamma mia. Tchau, ragazzi. Vejo vocês com a bela noite calabresa em homenagem a Rino Gattuso. 5-4. 5 me lembra Paris Saint-Germain, Inter, enfim. Ciao ragazzi.